Diz o texto das Escrituras, Salmo 1: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Oremos. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para te adorar. Tu já tens falado conosco através das leituras, das orações, dos hinos, dos cânticos. Te somos gratos por isso e pedimos que continues a falar agora, neste momento de meditação na tua palavra. Ilumina as nossas mentes e o nosso coração para recebermos o recado da tua parte. Ajuda-me a ser fiel às Escrituras e a pregar com graça e simplicidade. Ó Pai, ajuda-nos a prestar o culto devido a Ti, prestando atenção de uma maneira reverente naquilo que está sendo exposto. Pedimos esta graça em nome de Jesus. Amém. Bem, o livro de Salmos é certamente o livro mais lido por todas as pessoas, sejam elas cristãs ou não. Nós, ao lermos o livro de Salmos, nos identificamos com ele, porque os Salmos, eles falam da realidade humana, do dia a dia dessa realidade, fala de tristezas que nós experimentamos, fala de ansiedade, fala de raiva. Ismael, você sente raiva? Sim, às vezes eu sinto raiva, às vezes eu fico ansioso. A questão não é nós sentirmos coisas desagradáveis, a questão é não permitirmos que essas questões, que esses sentimentos negativos, emoções ruins, nos dominem. E nós contamos com o recurso do Senhor, da sua palavra, para meditarmos nela e superarmos essas dificuldades. Então o Salmo trata de alegria, de gratidão, de desejo de vingança, e em algum momento nós sentimos tudo isso, e por isso quando nós lemos os Salmos, nós nos identificamos com eles. São, na verdade, neste livro, 150 salmos, e este livro servia como o livro de cânticos e orações do povo de Deus no Antigo Testamento. Na sua compilação final, os salmos foram escritos num período de 1000 anos. Ao Salmo 90, por exemplo, o Salmo 90, ele foi escrito por Moisés. Moisés viveu por volta do ano 1400, 1450 antes de Cristo. O Salmo 126 é considerado o último salmo a ser escrito. Ele foi escrito no período do exílio da Babilônia. O exílio aconteceu no ano 586 a.C. Então, de 1450 a 586, quase 1000 anos, né, antes de Cristo, né, nós podemos ter esse período em que os salmos foram escritos, e a compilação final desse livro abarca essa situação. O Salmo 1
ele é considerado como um prefácio para o livro dos Salmos, como uma abertura assim totalmente pertinente para a leitura do livro dos Salmos, porque nós já lemos, né? Esse Salmo primeiro, ele fala daquele que é bem-aventurado ou bem-aventurada e daquele que não é bem-aventurado ou bem-aventurada. E ao falar desse assunto, logo no Salmo primeiro, o salmista nos prepara para os salmos que virão. O escritor bíblico quer que nós sejamos pessoas bem-aventuradas, e nós vamos entender o significado de bem-aventurado. Então, neste salmo, a palavra-chave é a palavra bem-aventurado. A palavra, ela foi utilizada por Jesus no sermão das bem-aventuranças, lá em Mateus 5, que nós lemos, né? Jesus fala das bem-aventuranças, o sermão das bem-aventuranças, ou o sermão do monte. Todo o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus fala do sermão do monte proferido por Jesus Cristo. Jesus Cristo conhecia bem essa expressão, porque quando criança, Jesus Cristo, ele foi ensinado no livro dos Salmos, ele foi ensinado nas Escrituras. Jesus, ele ia à sinagoga. A sinagoga, para os judeus, são aquilo que as igrejas cristãs são para nós, né? Jesus participava das reuniões nas sinagogas, e nas sinagogas os salmos eram ensinados, e certamente Jesus foi ensinado no Salmo primeiro, enquanto criança. E ele utiliza essa expressão, bem-aventurado, lá no Sermão do Monte. Essa expressão ela é traduzida normalmente, bem-aventurado, como alguém feliz, bem-sucedido, alegre. Mas o sentido do termo é mais profundo. Alguém bem-aventurado é alguém que recebeu a paz de Deus, o shalom de Deus, a paz do Senhor está sobre a pessoa que é bem-aventurada. É alguém que é amiga de Deus. É o bem-aventurado, é a bem-aventurada. Não há mais inimizade entre essa pessoa e Deus. Nós sabemos que aquilo que nos afasta de Deus é quando nós realizamos coisas que a Bíblia identifica como pecado. O pecado nos afasta de Deus, gera uma inimizade. Mas aquele que busca viver na presença de Deus e se afastando do mal, é aquele que recebeu a paz de Deus. E ele é bem-aventurado. E essa bem-aventurança, essa paz de Deus, esse shalom de Deus sobre a vida da pessoa, permanece independentemente das circunstâncias. Por isso que ele é bem-aventurado, porque não importa se ele está passando por um momento tranquilo, um momento bom, momento de paz, ou de paz no sentido das circunstâncias ao seu redor, ou se o momento é difícil, de dor, de perda, de fracasso, não importa. Ele é bem-aventurado. A paz de Deus, o shalom de Deus está sobre a vida dele. E eu me recordo que certa feita, eu estava ouvindo uma mensagem e o pregador, ele contou a história do hino 108. O hino 108 diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus meu Senhor. O pregador dizia que a história desse hino, quem compôs esse hino, estava passando por um momento de dor terrível. Ele havia perdido as suas filhas
num naufrágio. E ele foi visitar o local onde o navio havia naufragado. Aí quando apontaram lá o local, ele olhou para aquele lugar e ele começou a chorar e ele compôs esse hino, né? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Não importa a circunstância, não importa o momento, estar com Cristo é você gozar o shalom de Deus. A vida é o anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, para onde eu vou sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Mesmo com o coração partido, mesmo com uma dor profunda, ele conseguia experimentar o shalom de Deus, a paz, porque ele sabia que essa paz vinha do relacionamento com Deus. Então quem é essa pessoa que é descrita como bem-aventurada no Salmo 1? O versículo 1 diz que é uma pessoa que renuncia a algumas coisas, né? Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele abre mão de algumas questões. E é uma pessoa que tem foco na palavra de Deus, né? Porque o versículo 2 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porém, assim como a palavra-chave desse salmo, eu creio ser a palavra bem-aventurado, a ideia, o pensamento-chave desse salmo, para mim é o que aparece no verso 3. O verso 3 diz que essa pessoa usa o salmista ele faz uma comparação, ele usa uma metáfora para associar o bem-aventurado a uma árvore plantada junto à corrente de águas. Verso 3 diz assim: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Essa imagem da árvore plantada junto à corrente de águas é uma imagem muito forte. E eu quero compartilhar com vocês que eu resolvi pregar este salmo, porque esta imagem eu vi várias vezes na viagem que eu fiz para a Armênia. Quando nós estávamos na Armênia, em muitos momentos, em várias cidades, próximo das cidades, eu vi essa imagem. Aliás, a Armênia é um país belíssimo, cheio de contrastes e belíssimo. Por exemplo, permita-me aqui um parênteses, rapidamente. Até a Marlene falou para mim: pastor, o senhor precisa falar mais daquilo que o senhor viu na Armênia. Nós vamos, em breve, marcar um encontro para passar essas imagens, comentar, e a gente ter um momento assim de confraternização, e a gente compartilhando aquilo que experimentou lá na Armênia. Mas dentro dessa ideia de um país belo e de contrastes, eu encontrei ali um povo pacífico, um povo ordeiro e resiliente, um povo que vive sob pressão da guerra, sempre em alerta de guerra, mas pacífico e ordeiro. Talvez a visão assim mais impressionante que eu tenha contemplado, que nós tenhamos contemplado ali, foi a visão do Monte Ararat. O Monte Ararat, nós sabemos, a Bíblia diz, é um monte onde a Arca de Noé pousou. A melhor visão que nós temos do Monte Ararat é num mosteiro chamado Horvirap, onde é uma igreja ali, um mosteiro, e lá está também o calabouço do Gregório, o iluminador. Eu visitei aquele calabouço, fica a 4 metros no chão. Eu tenho dificuldade com altura,
né? E apesar de ser no chão, né, eu tinha que descer uma escadinha de 4 metros de altura até chegar lá na prisão. Mas eu falei, se ele ficou ali 12, 13 anos, eu quero chegar onde ele esteve. Um local, né, terrível, né, como nós sabemos, imaginamos, né? Mas lá do Horvirap, você tem a melhor visão do Monte Ararat, que é um dos símbolos nacionais da República da Armênia, que está na Turquia. Fica bem na fronteira. A Turquia acabou incorporando aquele território ao seu país. Mas veja, uma visão extraordinária. Estávamos lá num calor danado, lá no Horvirap, e vendo aquela montanha coberta de neve, na fronteira, em outro país. Melhor visão do Monte Ararat é certamente a visão lá do mosteiro Horvirap, na Armênia. E essa visão, em todos os locais que nós íamos, havia sempre riachos, e no entorno dos riachos florescia um verde belíssimo, árvores plantadas, frutíferas, e você caminhava um pouquinho, se aproximando das montanhas, e a paisagem se modificava radicalmente, virava um deserto. Eu olhei para aquilo, e a primeira coisa que me veio à mente foi o Salmo 1. Árvores verdejantes, plantação, algo fértil, do lado de riachos que corriam. Você caminhava um pouquinho rumo às montanhas, um cenário desértico, árido. O deserto convivendo com o verde. Eu acho que era isso que o salmista estava vendo, quando ele escreveu que o bem-aventurado, apesar de haver muitas regiões desérticas onde o salmista se encontrava, o bem-aventurado é aquele que é plantado junto à corrente de águas. Fechando então o parênteses, voltando aqui para o Salmo. Bem-aventurado é esse que está conectado a Deus. Ele é como árvore plantada junto à corrente de água. Nessa comparação, Deus é a corrente de água, né? Porque é do Senhor, é do relacionamento com o Senhor, é da comunhão com Deus e da dependência dEle, que o bem-aventurado encontra forças para viver. E como diz aqui o texto, né? Ele é plantado junto à corrente de águas, e pelo fato de estar em relação, em uma relação íntima com Deus, ele dá fruto, ele não murcha, ele floresce, ele tem êxito naquilo que faz, mesmo nos momentos difíceis, porque a paz de Deus está sobre ele. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, ele falando dessa relação com Deus, que deve ser prioridade na nossa vida, deve ser a coisa mais importante na nossa vida, ele disse assim: a relação com Deus só terá autenticidade se for absoluta. Ou seja, se Deus sempre estiver em primeiro lugar, tornando todo o resto secundário. E Kierkegaard, ele desenvolveu uma teoria de concepções de vida, 3 concepções de vida, que é muito interessante. Ele diz que há pessoas que têm uma concepção de vida, que é uma concepção estética. Guarde isso, é interessante. Ele diz assim: há pessoas que se orientam pelo princípio do prazer. A vida se constitui na satisfação dos próprios desejos. E ele disse: o fim dessas pessoas que vivem para satisfazerem os seus desejos, é a melancolia, porque a satisfação de um desejo implica na satisfação de outro mais intenso ainda. Deu para entender? Uma pessoa cuja concepção de vida, estilo de vida,
é um estilo estético. Ele tem prazer em satisfazer os seus desejos. O fim disso é melancolia. Porque se ele tem dinheiro, e ele conquista dinheiro, ele quer mais dinheiro. Sabe aquele viciado em drogas? Sabe aquele viciado em sexo? Ele faz e quer mais. Ele usa droga e quer mais. Ele, por algum tempo, aquilo o satisfaz, mas é um tempo muito curto, ele já quer ter uma experiência maior. Aqueles que vivem para satisfazerem os seus desejos, o fim que eles experimentam disso é a melancolia. Nunca vão se satisfazer na realidade. Tem outro que é a concepção ética. São pessoas que se orientam, que vivem pelo princípio do dever. Se um é prazer, o outro é dever. A pessoa se sente bem de cumprir as formalidades sociais, as normas definidas pela sociedade. Vive para cumprir regra. Nem entende a regra que está cumprindo. Mas uma regra que foi proposta para ela, e ela cumpre, ela faz. Kierkegaard disse que o fim desse tipo de vida é a monotonia, é a mesmice modorrenta, uma estabilidade monótona que tira a alegria de viver. Sabe aquele que é legalista, quer cumprir regra, e não entende porque existe aquela regra, isso que é o pior, né? Eu conheci várias pessoas assim. Uma pessoa que era muito querida para mim, ela sentia prazer em cumprir regras, e eu certa vez perguntei para ela por que daquilo, e ela só dizia que era para ser feito. Certa feita, ela compartilhando com ela, eu vi ela feliz de uma maneira diferente do que ela costumava estar, né? Ela dizia assim, eu perguntei, mas o que aconteceu? O pastor foi na minha casa. Eu falei, que bom, o pastor foi te visitar? Ele foi abençoar o meu quarto, a minha cama, a minha cozinha, o meu carro. Eu falei, o quê? Ele foi lá e orou por você, pedindo a bênção de Deus para as coisas que você tem, para a sua vida. Não, ele foi lá, ele ajoelhou lá na cama, abençoou a cama para que meu relacionamento com meu marido fosse bom, abençoou a cozinha para que não faltasse nada, abençoou o carro para nunca bater o carro. Falei, olha, eu não quis nem entrar muito no mérito da observação que ela fez, né? Mas eu entendi, ela não entende nada e segue um pastor que eu acho que também não entende nada. Porque quem somos nós para ficar abençoando objetos? Nós pedimos a bênção de Deus para a nossa vida e para a vida das pessoas. Nós nos humilhamos na presença de Deus e oramos para que Ele abençoe a vida da pessoa, o relacionamento da pessoa, não falte nada na casa dela, assim como nós pedimos para nós. As bênçãos vêm de Deus, não são do homem. Então, pessoas que vivem para cumprir regulamentos e nem entendem o regulamento que lhes é proposto. E por fim, uma concepção de vida, ele denomina religiosa, em que a pessoa, mas aqui o religiosa é um termo positivo, eu entendo, não é? Porque ele diz que a pessoa que tem essa concepção de vida considera a relação com Deus a mais fundamental da sua vida. Ou seja, tanto os seus desejos como as normas que existem são julgadas, são questionadas à luz da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? O meu desejo se opõe à vontade de Deus? Aquilo que eu estou fazendo, que estão pedindo para eu fazer, está em consonância com o que a palavra de Deus ensina? Percebe? Quando a nossa relação com Deus, ela atinge esse estágio de algo que é fundamental, todas as coisas que nós fazemos são
questionadas, são julgadas à luz dessa relação com Deus. Eu estou fazendo isso, mas aquilo que eu estou fazendo, ou aquilo que eu quero fazer, está correto à luz daquilo que Deus propõe na sua palavra para mim? Eu concordo com Kierkegaard, né, que a relação com Deus é aquilo que é fundamental na nossa vida. Vem antes da nossa relação com o cônjuge, com os filhos, com qualquer pessoa ou qualquer coisa desta vida, né? E eu quero dizer a vocês que é nesta relação com Deus, tendo como prioridade, é que nós conseguimos, por isso que eu falo que o versículo 3 é a chave para nós entendermos o Salmo 1. Porque se a nossa relação com Deus é como árvore plantada junto à corrente de águas, aí sim eu vou ter forças para renunciar a algumas coisas e para ter foco na palavra de Deus. Se nós não tivermos esta relação com Deus, nós não vamos obedecer ou não vamos cumprir aquilo que nos propõe o versículo 1 e o versículo 2. O versículo 1 diz assim: olha, o fundamento disso é a relação com Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. São 3 verbos aí: não anda no conselho, não se detém no caminho, deter, não se assenta. Os comentaristas dizem que há uma gradação, um progresso em relação ao mal, né? Primeiro, a pessoa ouve o conselho, depois ela segue o caminho, depois ela se assenta com os escarnecedores, né? Então há uma gradação, não sei se vocês percebem, a pessoa está se aprofundando, mas o bem-aventurado evita isso daí. O bem-aventurado renuncia a essas coisas, ele não anda no conselho dos ímpios, ele não ouve, ele não presta atenção ao conselho daqueles que são ímpios. Ímpio, a ideia de ímpio é aquele que não é pio. Pio vem do latim piedade, aquele que não tem piedade. Então, o bem-aventurado, ele não ouve o conselho, ele não anda no conselho, não ouve, não presta atenção no conselho daqueles que não têm piedade, não têm piedade diante de Deus, não vivem a fé diante de Deus. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Olha, primeiro ouviu, se ouviu, aí já começa a querer seguir o caminho. Pecador é um pouquinho mais do que ímpio. O pecador é aquele que se rebela contra os mandamentos de Deus. É um rebelde contra Deus. Se estiver seguindo o caminho, aí se assenta na roda dos escarnecedores. E a roda o que o escarnecedor faz? Ele zomba das coisas de Deus. É um zombador, ele despreza e zomba. Então veja como o mal ele vai progredindo na vida do homem, não é? Por isso nós devemos desde logo não ouvir ou não considerar importante para a nossa vida o conselho dos ímpios, para não nos determos no caminho dos pecadores e não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. O bem-aventurado, ele renuncia a essas coisas. Por quê? Por causa do relacionamento dele com Deus. Ele sabe que essas coisas vão afastá-lo de Deus, e ele considera o relacionamento com Deus a coisa mais importante da sua vida. E ele tem um foco aqui, né? O foco é o que diz o versículo 2: seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A Bíblia é o seu pão diário. O bem-aventurado tem a Bíblia como seu pão diário. Ele medita na Bíblia. Sabe o que é meditar? A ideia de meditar é a ideia de mastigar. Mastigar. Os animais bovinos e equinos, eles mastigam, engolem,
engolem e depois regurgitam aquela massa e voltam a mastigar. Por isso nós dizemos que os bovinos e os equinos ruminam, porque eles mastigam, ingerem, devolvem e mastigam novamente. Já viu a vaca ruminar? Fica mastigando. É assim que a gente precisa fazer com a palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. Ficar mastigando, mastigando. A gente lê, pensa, entende, depois relê novamente, depois de um certo tempo a gente volta a ler, e aquilo vai falando. Em certo momento fala de um jeito, em outro momento, uma outra circunstância fala de outro jeito, porque nós estamos meditando na lei do Senhor, meditando. Então, meditar não é você ficar lendo a Bíblia todo dia, tá? O dia todo, na verdade. É todo dia sim, mas não o dia todo, porque você tem que trabalhar, eu tenho que trabalhar, né? Mas a proposta de meditar é nós lermos a Bíblia diariamente e pensarmos, refletirmos sobre aquele princípio, aquele valor que nós aprendemos na leitura da Bíblia, como eu posso aplicar no meu dia a dia. E se eu não entendi aquilo que eu li, eu vou perguntar para quem entende, porque eu tenho prazer na lei do Senhor. Eu gosto muito desse Salmo 119, é o capítulo mais longo das Escrituras, Salmo 119, escrito por Davi, 176 versículos, são 22 grupos de versículos, aliás, 176, ele é dividido em 22 grupos de versículos que começam sempre com a mesma letra. São 22 letras que compõem o alfabeto hebraico. Então, os 8 primeiros versículos começam com o Aleph, os 8 seguintes com o Bet, e assim vai, até o final do alfabeto. É um acróstico, é uma poesia. O salmista, ele compunha o salmo, às vezes a gente não consegue perceber a beleza, né? Mas lá no meio do Salmo 119, o Davi, que compôs esse salmo, ele diz assim, Salmo 119, versículo 97, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias, dia e noite. Quanto amo a tua lei. Meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos até renunciar aos conselhos dos ímpios, não ouvir o que os ímpios digam, podemos não nos deter no caminho dos pecadores, podemos não assentar na roda dos escarnecedores, mas se nós não meditarmos nas Escrituras, que a nossa vida não tiver o foco na palavra de Deus, nós não seremos pessoas bem-aventuradas. O requisito aqui, primeiro você renuncia a algumas coisas, mas o outro requisito aqui é o foco nas Escrituras. E tanto renunciar como ter o foco nas Escrituras só acontecem por conta dessa relação de dependência, de comunhão com Deus. Somos como árvores plantadas junto à corrente de águas. É em função desse relacionamento com Deus que nós abrimos mão de algumas coisas e colocamos as Escrituras, a Bíblia Sagrada, como centro da nossa vida. Para finalizar, o Salmo diz que os ímpios não serão assim, verso 4, olha a ênfase aí, os ímpios não serão assim. Os ímpios, aqueles que eu já lhes disse, aqueles que não têm a piedade de Deus, fé em Deus, fé salvadora em Jesus, né? Os ímpios não serão assim, diz o texto. Como serão os ímpios? O texto diz aqui, eles não têm consistência, eles não têm substância, são frágeis, porque o versículo 4 diz, os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Olha, você já viu a palha, pense na palha, você já viu às vezes, um menor sopro de vento, uma brisa suave, já serve para empurrar a palha.
ela não tem consistência quase, ela não tem substância, ela é frágil. Os ímpios são assim, a vida é sem consistência. São como aquela casa que Jesus disse lá no Sermão do Monte. Jesus fala que aqueles que não ouvem a sua palavra são aqueles que construíram a sua casa sobre a areia. Que não ouvem. Aqueles que ouvem são aqueles que construíram a casa sobre a rocha. Cuja casa foi construída sobre a rocha, vem as chuvas, os rios transbordam, os ventos sopram, mas a casa está firme. Mas aqueles que constroem a sua casa sobre a areia, vêm as chuvas, os rios transbordam, o vento sopra e a casa desaba, vira ruína. Assim é o ímpio, é palha que dispersa. O salmista usa um outro exemplo lá no Salmo 73. Muitos de nós já lemos o Salmo 73, fala de um homem próspero, e o salmista disse: nossa, ele olhava para a vida do homem próspero, e ele sentia inveja. Ele via que esse homem, ele é descrito lá no Salmo 73 como alguém que não tem preocupações, corpo sadio, não partilha das canseiras das pessoas, não é afligido pelas angústias da vida. Esse homem próspero, ele inclusive reprimia os seus colaboradores, seus empregados, seus servos. Naquele contexto eram servos, né? Hoje são colaboradores. Homem soberbo, desprezava o conhecimento de Deus, e ele olhava, uma pessoa temente a Deus, olhava para essa pessoa e dizia, ele sentia inveja, porque tudo ia bem para ele. Mas ele orou a Deus, e Deus mostrou para ele: olha o fim desse homem, ele é palha que o vento dispersa, olha o fim desse homem, dedicou a vida dele às coisas dessa vida, e após a morte? Os ímpios são assim, sem consistência, são frágeis, e carregam as piores expectativas. Veja o verso 5, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Como são os perversos, como são os ímpios? Eles carregam consigo expectativas de morte, de destruição, de solidão, não é? Porque não prevalecerão no juízo, nem na congregação dos justos. Assim são os ímpios, eles se sentem inseguros e buscam se proteger com recursos terrenos. É assim que eles são. Meditando nesse salmo, eu me lembrei dos reis de Israel. Os reis de Israel, muitos deles, ao invés de buscarem refúgio no Senhor, buscavam refúgio nos reis, nas nações vizinhas, no Egito. Eles faziam isso. E o reino era dominado. Então, as piores expectativas acompanham a vida dos ímpios. E o pior é que essas expectativas vão se cumprir, não é? Porque o versículo 6 no final diz que o caminho dos ímpios perecerá. Então, o que nós aprendemos nesta manhã? Nós carecemos, nós necessitamos ter a relação com Deus como prioridade. É necessário que a nossa vida seja plantada junto à corrente de águas. Que nós estejamos em comunhão com Deus. Em comunhão com Deus, nós vamos abrir mão de coisas que nos afastam de Deus e focaremos nas Escrituras. A nossa vida terá como centro a Bíblia Sagrada. Eu gostaria de encerrar dizendo que Deus quer que nós sejamos bem-aventurados. E a proposta da Bíblia para a nossa vida é a comunhão
com Deus. Deus quer que nós sejamos bem-aventurados, bem-aventuradas. Nós somos criados para viver em comunhão com Deus, mas o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, trouxe a morte. Nós somos descendentes de Adão e Eva. Adão e Eva, Deus fez um pacto com eles, e eles desobedeceram o pacto. Ao desobedecerem o pacto, eles que viviam na vida, na comunhão com Deus, passaram a experimentar a morte. Morte na Bíblia é a separação de Deus, pela desobediência. Como Adão e Eva eram nossos representantes, você pode perguntar, mas o pecado de Adão e Eva é pecado deles, por que que eu, de alguma maneira, sou impactado por isso? Ou, por que que eu sou impactado com isso? Não de alguma maneira, sou impactado por isso. Porque Adão e Eva eram nossos representantes. Se o presidente do país declarar guerra a um outro, do nosso país, do Brasil, declarar guerra a um outro país, nós estaremos em guerra ou não? Eu e você estaremos em guerra, porque ele é nosso representante. Ele declarou guerra, mesmo que nós não queiramos a guerra, nós estaremos em guerra com outro país, porque ele declarou guerra e ele é nosso representante. Adão e Eva foram nossos representantes. O pecado deles, que gerou a morte, a separação de Deus, gerou a morte espiritual, que é a separação de Deus, morte física também, não no momento, mas a morte física foi introduzida em função do pecado dos nossos primeiros pais. Isso é chamado de pecado original, de tal forma que quando nós nascemos, todos nós nascemos pecadores. Pastor, as crianças nascem pecadoras? Sim, as crianças são pecadoras, é por isso que nós as educamos. Porque crianças entregues a si próprias, elas vão fazer mal para si mesmas, com raríssimas exceções. Crianças entregues a si mesmas, não educadas, farão mal a si próprias e à sociedade. Por que nós educamos? Porque todos nós recebemos a herança do pecado original. E nós, em função dessa herança, nos tornamos pecadores. Para resolver essa situação, baseado no amor por pecadores como nós, Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz. Jesus pagou o preço do nosso pecado derramando o seu sangue. Jesus cumpriu a lei de Deus, sendo santo, sem pecar durante todo o período que esteve entre nós. Jesus é o nosso Salvador. A comunhão com Deus nós experimentamos quando nós depositamos a fé no nosso Salvador, Jesus Cristo. E lembre-se disso também, a fé é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Se você não tem essa fé em Jesus Cristo, clame a Deus, porque é isso que vai permitir que você tenha comunhão íntima com Deus, e é isso que vai permitir que você renuncie às coisas que prejudiquem, e é isso que vai te motivar a ler as Escrituras e colocá-las como centro da sua existência. Comunhão com Deus, que está associada à fé em Jesus Cristo. Que Deus aplique a sua palavra em nós. Amém.